Bora, nação, para mais vídeo aqui no nosso canal. E nós vencemos, o Flamengo venceu o Vasco por 3-1, meu amigo. Estamos na grande final do Campeonato Carioca e nós vamos agora reagir os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando tudo sobre a grande vitória do Mengão. Vamos ir, meu amigo, já vai nos comentários e deixa a sua risada para o Vasco. Deixe a sua risada. Eles pensaram que poderiam chegar na final, mas, meu amigo, tomaram na tarraqueta. Perderam por 3-1. Meu amigo, 2 gols do Pedro, 1 gol do Ayrton Lucas. E agora nós vamos reagir os comentaristas falando. Por isso, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, meu amigo, e vai nos comentários. Mas racha de deixar a sua risada aí. Bora pro vídeo de hoje. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos reagir às notícias do Flamengo. Começa a ouvir bobagens da arquibancada e tal. Mas assim, o que vale é o resultado, é o final. Aí o Matheus França, que todo mundo estava criticando a saída de mas não podia deixar de elogiar a entrada do menino, que é muito bom de bola. Aí ele dá uma arrancada, consegue roubar uma bola do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores, marcadores do Vasco, que estava marcando muito bem o Arrascaeta, que me parecia também cansado já no segundo tempo. Acho que chega uma hora que tem que sair mesmo. Mas o Rodrigo perde para a vitalidade do França e ele vai e sofre o pênalti do Capasso. Assim como no final, o Ayrton Lucas também mostrou vitalidade numa arrancada para fechar com 3-1, né? Então é isso. Se perde o Flamengo, evidentemente que o VP não ia dormir hoje de tanto barulho. Mas o que vale é o resultado, gente. Depois a gente vai falar de outros jogos aí, não adianta dominar, fazer se não botar na casinha. É um jogo um pouco igual no primeiro tempo, se o Vasco sai ganhando, faz a virada ali também, não era de se surpreender, não foi um Flamengo maravilhoso. Quem não viu o jogo e vai ver só o resultado 3-1 vai falar, nossa, esse time agora, acho que o VP acertou. Não, não acertou não. E se esperava até muito mais, porque ele teve uma semana de trabalho e ainda não se sabe muito bem. A gente fica no final procurando, mas o Thiago Maia virou zagueiro, não, virou lateral, não, o Ayrton tá lá, mas enfim, ainda tem coisas para se olhar para esse time e tentar entender o que o técnico quer fazer. Mas vamos agora para uma final maravilhosa, esse Fla-Flu, principalmente depois dessa belíssima vitória de 7-0 do Fluminense. A gente vai falar aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida, mas quero ouvir também teu destaque, Pedro, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante, o Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti. Tudo bem, Dani? Beijão para você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente, o Linha de Passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são 2 momentos. O jogo de hoje pro torcedor venceu 3-1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em clássico, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo para a temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão complicada. No Mundial não chegou à final, né? Estadual, a 4ª decisão. Sim, do estadual é a 4ª seguida. Nunca chegou numa situação tão complicada, tão questionado para uma decisão de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos. Não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo, ali seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações, vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários. Em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos de Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade. Porque o Flamengo vence na qualidade. Na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo, sim, na qualidade desvio, né? Da escapada, um desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar, o Ayrton para roubar. Claro. E você tem a escapada do Matheus e o Pedro para finalizar um pênalti e a qualidade para finalizar com o Ayrton também. Mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo. Lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual. No estadual é moldado para brigar pelo título. Não vai ser fácil contra o Fluminense. Na temporada é moldado para brigar por grandes taças. Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3-0, classificação. 3-1. Despachou o rival que causou uma dor de cabeça recentemente. 3-1, desculpa. 3-1, o rival causou uma dor de cabeça aí, né? Algumas semanas atrás. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, tá classificado.
Mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa, ele vai virar e falar, tá complicado, não tá tão bom quanto parece esse placar, não. Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao quarto estadual seguido. Eu falei da quarta decisão no ano, né? Porque a gente está pensando em Supercopa, Recopa e Mundial, que não chegou à final, que era o que se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque. Boa noite, me permito te fazer uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite, meus caros, boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Porque se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas 3 taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido, mais uma vez, um período para preparar a equipe, para desenvolver o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver alguns jogadores que possam aparecer. E, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o campeonato estadual para ganhar. E é o que está fazendo agora, de forma, digamos assim, a fazer com que o trabalho sobreviva. Porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, e o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do campeonato estadual, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo se os 2 últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. De novo, o sistema hoje foi o mesmo das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra ideia? É muito mais coerente agora trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com o que o Mauro disse, com o que o Pedro também. Não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro, quando as substituições foram feitas e o Flamengo perde o jogo. Exato. Mostram que o ambiente até, em relação ao público, não é de olha, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Mas o resultado é soberano, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte. Renatinho, boa noite. Deixei por último para a gente já começar a entrar nos detalhes, no desenho dessa partida de hoje. Quero te ouvir sobre as substituições, sobre o modelo de jogo, não só do Flamengo, também do Vasco, que é um time sendo remontado, né, nesse retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa para entender aqui o que você viu em campo. Bora lá. Boa noite, companheiros. Fã de Esportes, um abraço também. Boa noite. Assim, eu sempre falo que eu procuro sempre olhar pro jogo no aspecto do desempenho, e principalmente estadual. Eu vim aqui em vários momentos, seja no Sport Center, seja com vocês, às vezes falar sobre a eliminação de uma equipe, e eu sempre falei, o estadual, para mim, é um campeonato preparatório. Para o Flamengo ele ficou mais que isso, por tudo que aconteceu. Agora, o que eu vejo, claro, eu sou muito a favor do discurso de arrumar as coisas ganhando é muito mais fácil do que ajustar as coisas com empates e derrotas. Eu acho que nesse sentido, o Vitor Pereira tem que comemorar, tem que buscar. Só que eu vejo ele ainda muito atrás do equilíbrio, da busca por equilíbrio. E o Flamengo teve esse equilíbrio poucos momentos na temporada. Acho que o último jogo contra o Vasco foi melhor. E foi melhor muito porque o seu melhor jogador fez a sua melhor atuação em muitos meses, que foi o Arrascaeta. E hoje o Arrascaeta voltou algumas casinhas para trás, fisicamente sentiu a imposição. E eu vejo o Vitor Pereira buscando ainda esse equilíbrio. Dentro do dilema que ele busca de o time de videogame, que eu brinco, que não dá para jogar com todo mundo, com os melhores que o Flamengo tem, não só melhor tecnicamente, mas jogadores de uma grandeza excepcional para o clube.
A questão dos 3 zagueiros, ele voltou hoje a ter o Thiago Maia em algum momento também, quando ele tira o Rodrigo Caio. Ele fez um teste com o Cebolinha, como um ala, com o pé correto, né, do lado, não jogando com o pé invertido quando ele joga pelo lado esquerdo. Não rolou. A gente olhar para o Everton, não tinha cacuete na abordagem defensiva, muita bola entrando entre ele, zagueiro. Ele não tem ele nunca jogou assim. Então é algo trabalhado. Então eu vejo um Vitor Pereira ainda muito em busca desse equilíbrio, de um time onde ele consiga colocar as qualidades, mas que seja equilibrado. E hoje não foi. Hoje foi um Flamengo que o jogo, em alguns momentos, parecia escapar das mãos do Flamengo. A gente via uma necessidade de controle que não aconteceu. Do lado do Vasco, eu vejo um processo que o Maurício Barbieri, inteligentemente, eu acho que ele entende o momento que ele está com a equipe e ele utiliza o que dá para fazer. O que o Vasco hoje fez que encheu o saco do Flamengo o jogo inteiro? Jogo direto, físico, primeira e segunda bola. O Vasco hoje ganhou muito primeira e segunda bola. O Pedro Raul fez um jogo abaixo, foi vaiado, mas nesse sentido ele ajuda muito. O jogo pelos lados do campo, com os 2 laterais, para mim o Pumita fez um bom jogo. Acho que o Pumita, muitos falavam da questão defensiva dele, eu acho que ele tem entregado também nesse sentido. Vejo um Vasco com um caminho. Nesses jogos, onde ele pode esperar um pouco mais, ele fica mais confortável, mas também longe ainda de ser um Vasco, até pensando em Barbieri, que é um treinador que o seu melhor time, o Red Bull, era um time protagonista, um time que jogava com a bola, e ele, para mim, agora só está se adaptando ao que ele consegue fazer nesse momento. O Vasco deixou passar um momento até longo durante o segundo tempo, em que as sensações eram de que o Flamengo ia perder o jogo, Sim. como foi contra o Fluminense. Parecia que estava maduro ali. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense materializou aquilo que a gente estava percebendo durante um bom tempo no segundo tempo. Hoje, o Vasco nos fez ter essa mesma sensação. O jogo escapando do Flamengo. Isso, só que aí na qualidade individual mesmo, como disse o Pedro, estou de pleno acordo com ele, o Flamengo resolveu e, assim, dá para olhar para essas situações em que a qualidade individual resolve como um defeito do coletivo. Sim. É permitido fazer isso, especialmente quando a gente está falando de um time que coletivamente pode mostrar tanto e fez isso durante os últimos anos. Mas também a gente pode olhar por um outro lado e falar, olha... É isso aí, nação. Então tá aí, o Flamengo venceu por 3-1. Mais um detalhe importante, meu amigo, que o Flamengo não jogou bem. Não jogou bem. Agora, daqui para a final do Campeonato Carioca, faltam 13 dias. Agora o Vitor Pereira vai ter um respiro, vai ter tempo para poder acertar a equipe, para poder chegar na final bem. Nós precisamos ter esse detalhe. Vencemos muito bem, foi 3-1 nessa partida, mas não podemos nos enganar. É o seguinte, o Flamengo não jogou bem. Se você analisou a partida, você viu a partida, o Flamengo não jogou bem, mas conseguiu vencer. Venceu 3-1, o importante é que está na final. E agora, meu amigo, tem que dar trabalho tem que dar respiro aí pro Vitor Pereira. Tem que dar tempo para ele trabalhar. Tinha um X9 lá dentro denunciando as escalações. Hoje ele só pôde dar a escalação lá dentro do vestiário. Então, quer dizer, meu amigo, tem que dar tempo pro Vitor Pereira. Agora que ele já está, que não foi demitido, tem que dar tempo para ele. Infelizmente, se a gente ficar trocando de técnico toda hora, a tendência é o Flamengo cair de produção. O negócio é agora crescer, começar a desenvolver o trabalho, o Flamengo começar a se entrosar novamente para poder fazer muito bem a final do Campeonato Carioca e logo em seguida as grandes competições, que é a Libertadores, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, deixa o seu like, escreva a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho. Tem mais vídeo aqui no nosso canal.